Bom dia! Começa agora mais uma edição do Bom Dia Baixada. Hoje é quarta-feira, 15 de agosto, e vamos juntos até às 9 horas da manhã. Hoje vamos falar sobre o direito do consumidor em relações que envolvem distrato de imóveis, telefonia, pedágio e também sobre ações voltadas à regionalização do Porto de Santos. Para falar sobre os temas, o Bom Dia Baixada recebe o coordenador do Procon Santos, Rafael Quaresma. Rafael, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bom Nathalie, dia. bom dia, obrigado pelo convite, meu amigo vereador Bruno Orlandi, uma satisfação revê-lo, sempre uma alegria participar. E também o vereador da cidade de Santos, Bruno Orlandi. Bruno, seja bem-vindo ao nosso programa. Muito bom dia. Bom dia, Nathalie. Bom dia, Quaresma. Grandes amigos aqui nessa bancada. Uma satisfação retornar aqui ao Bom Dia Baixada, dando um pouco mais de transparência ao nosso mandato e podendo comentar alguns temas locais, regionais, quiçá nacionais. Nacionais também. E a partir de agora, você pode participar do nosso programa, interagir com os nossos convidados, fazer sua pergunta, participar das nossas redes sociais, pelo WhatsApp, que é o 13, está aí na tela, 988779496, pela nossa fanpage no Facebook, onde já estamos simultaneamente ao vivo. Eu estou aqui com o meu celular, o Rafael está com o dele. Cadê o seu, Bruno? Pode pôr em cima da bancada também, para que a gente possa... Já foi o tempo que a gente tirava o celular, foi não é? Guardava, tempo. desligava, agora aqui, o celular está aqui, ó. Isso faz aqui parte. é o nosso... terceiro convidado da bancada. E você é uma né? influenciadora digital, não é? A Nathalie, então, agora é uma digital influencer. A gente precisa, né? Não tem jeito. E você também pode participar além da nossa fanpage, no nosso Instagram e nosso Twitter. E hoje, quem participar vai ganhar brinde, prêmio. Isso mesmo. Esse kit aí que o nosso querido Anderson vai mostrar da Shining Blue Cosméticos, mas precisa participar, entrar em uma das nossas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook e indicar 2 amigos. Tem até às 9 horas, um pouquinho antes das 9 horas, para concorrer a esse kit da Shining Blue Cosméticos. Vamos começar o nosso bate-papo agora. Bruno, hoje vai acontecer na Câmara uma audiência pública às 3 horas da tarde que vai tratar da regionalização do Porto. A partir de que momento surgiu a necessidade de se trazer de volta essa discussão, porque não é um tema que a gente debate há pouco tempo. Também não parece uma saída muito fácil de ser encontrada. Exatamente, Nathalie. A gente tem vivido aqui na cidade de Santos algumas dificuldades em relação ao Porto, especificamente. Por quê? Muitas questões que envolvem a nossa cidade passam direto ou indiretamente pelo Porto. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Recursos para a entrada da cidade. Nós tivemos um atraso enorme nas obras da entrada da cidade e em boa parte que se deveu à falta de recurso da União aqui no município. Que ainda não mostrou o que veio. Ainda não mostrou. Né? O prefeito tomou a decisão de fazer a obra com recurso municipal e estadual, independente do recurso federal, mas o fato é que ainda falta esse recurso. Claro. Nós temos que, por exemplo, fazer a perimetral chegar até o final dela, que hoje ela não tem o seu fim. E a gente, obviamente, até onde tem que chegar, né? Ela faz o caminho natural, mas ainda falta uma parte considerável do trajeto. E hoje a gente não tem esse recurso, que o governo federal deveria fazer. Por quê? Porque inúmeros caminhões que vêm à nossa cidade vêm por conta do porto. Claro. E é importante que a gente possa fazer a gestão. Portos importantes no mundo hoje, como Antuérpia, Roterdã, têm uma gestão onde o município tem um papel fundamental. E uma relação porto-cidade muito mais saudável, né, Exato, Bruno? a gente consegue ter uma relação muito melhor. Como é que uma autoridade que fica lá em Brasília vai saber, por exemplo, a realidade da nossa catraia? Será que ele sabe que aquelas pessoas que trabalham, que vêm de Vicente de Carvalho, param numa baciazinha no meio do mercado? E que quando a maré está alta, ela vai parar do outro lado? E que aquele espaço tem um pedaço de escada que não tem acessibilidade nenhuma, que a pessoa que sai dali passa por cima do trilho do trem, pro lado de uma colmeia de abelhas? Será que ela tem essa realidade? E não só isso, recursos, né? Muitos. Os recursos, que a maior parte vão para fora, não ficam no município. Exato. 65% do que se arrecada hoje no país fica na União. Então, a gente tem que rever o Pacto Federativo, a gente tem que verificar a participação disso, mas a gente precisa retomar a participação do município nas decisões. E há muito se fala isso. E aí as pessoas me perguntaram, mas por que agora? Porque nós temos uma eleição presidencial. Sim, majoritária. Aqueles que têm a vontade ou vão se candidatar para assumir a presidência desse país, têm que se comprometer nos seus programas presidenciais a trabalhar a regionalização do porto. Claro. E o Brasil hoje não tem uma unidade. Quando você fala em São Sebastião, é um porto do estado de São Paulo. Quando você vai para Santa Catarina, você tem portos com gestão municipal, com gestões de autarquia ou economia mista, e aqui em Santos um porto altamente governamental federal. E que não se conversam. Nem um pouco.
né? E que não se conversam, que concorrem entre si, não buscam uma saída em conjunto que seja bom pro país, porque quando a gente fala de atividade portuária, a gente está falando de um grande peso na balança comercial. Só aqui, 1/3 do PIB. Exato, para mais. Os últimos números que a gente acompanhou, 50% do PIB nacional, aliás, obviamente do PIB, passam aqui pelo Porto de Santos. Olha isso, olha o tamanho da importância da cidade de Santos, do município e da nossa entrada. E, obviamente, vem pela estrada. Então, a gente tem o bônus e a gente sabe as dificuldades e os desafios, tem que ter o ônus e tem que ter o bônus. Por exemplo, escolhas de locais, é lógico que a gente não mexeria nisso agora, mas será que um porto com uma gestão local colocaria um terminal de grãos na ponta da praia? Será que um terminal de cruzeiros ficaria no meio do macuco, onde a pessoa desce ali e não consegue ver um cartão postal? Será que não era muito mais lógico descer em frente ao Museu Pelé, ali no Valongo, ou então na ponta da praia? Será que eles estão nos locais certos? E essa colocação aqui... pensar a cidade, reorganizar a atividade, né? Exato. E ter uma sintonia, que é isso que falta. E daqui para frente, a gente não está querendo mudar investimentos de bilhões, não é nada disso, mas trazer o município para esse diálogo. A gente precisa, nós tínhamos um conselho da autoridade portuária forte, que hoje está completamente esvaziado. Então, está na hora da gente trazer essa discussão à baila. Então, hoje, às 15 horas, eu convido a você, Natalice para estar presente, o Quaresma já convidei, que possam estar hoje na Câmara Municipal para que a gente discuta. Eles estarão ali presentes deputados federais, estaduais, autoridades locais, representantes de sindicatos, para que a gente possa ouvir principalmente a população a respeito do tema e trabalhar as próximas ações. Por quê? Porque o porto também é nosso. E é preciso e importante que nesta audiência, né, Rafael, a gente sempre fala que a audiência pública, muita gente tinha aquela ideia de que em audiência pública não se resolve nada, mas quando a gente tem sentado à mesa todos os entes interessados, como no caso da audiência pública que vai tratar da regionalização, nós teremos deputados estaduais, um deputado estadual pelo menos, o Paulo Correio confirmado, e o deputado federal, Papa, também confirmado. Isso é muito importante, porque são as três visões, os três lados da moeda. Não, claro, sem dúvida. Eu aqui de público registro o trabalho que o Bruno vem fazendo em relação a isso, né? Você falou da audiência pública que não se resolve ou não se muda, e a gente tem uma experiência exitosa e capitaneada pelo vereador Bruno em relação à questão da Ecovias, né? Trabalhando um tema maior, eu sei que é objeto aqui da pauta, então não vou avançar nisso, mas só para dizer como a audiência pública pode produzir efeitos positivos, não é? Seja com a provocação junto ao Ministério Público, seja também com um olhar mais apurado em relação a temas ali sensíveis da população, não é? Nessa questão específica se trata do comboio, dos fretados, da praça de pedágio, enfim. Então, tudo isso é fruto desse debate que precisa mesmo envolver a sociedade, né? Também é muito cômodo para nós, e aí me coloco lá como cidadão, enfim, como integrante da sociedade que sou e que somos aqui, de apenas reclamar, não é? E a gente sabe que não adianta só reclamar, né? Quer dizer, é muito cômodo ficar sentado no sofá, reclamando da vida, disso, daquilo, mas não participando ou não auxiliando. E quanto mais pessoas participarem, mais ideias virão, quer dizer, são mais cabeças pensantes, tudo isso é muito bom. Nessa questão específica do Porto, o Bruno foi de uma felicidade tremenda aqui pelo seguinte, né? Quer dizer, essa questão, assim, há muito me incomoda no sentido de pensar ou repensar, por exemplo, o terminal de cruzeiros, né? Quer dizer, você tem lugares que seriam muito mais adequados, no entanto, isso foi feito no lugar que se tinha à época, não é? E ali se fez uma grande adaptação. Nós temos os armazéns lá, coisa, Bruno, a gente era criança e talvez a gente vá envelhecer e não vamos ver, cara. Isso mudar é uma brincadeira, né? Quer dizer, nós conhecemos e estivemos, eu estive recentemente lá em Recife, enfim, e lá você tem o Recife Antigo, que é uma réplica do que nós temos aqui, só que repaginado, modernizado, com espaço para o artesanato local, para a cultura regional, bares, restaurantes, discotecas, enfim. E aquilo, além de ser um eixo turístico, um ponto turístico, movimenta toda a economia. E por que foi feito lá? Porque na época o governador era o Eduardo Campos, né? Tinha um peso político, uma força política, de tal modo que é importante e necessário que haja essa junção de esforços, como bem colocou o Bruno. Para que essa força realmente produza efeitos, e esses três entes se unam em prol, não é, da população, em prol da localidade, pensando que se melhorar Santos, melhora o Estado,
melhor o país, é mais recurso entrando, é mais dinheiro passando, a economia girando e, obviamente, o recolhimento de tributos, a grande maioria são de impostos federais, isso, obviamente, vai interessar ao governo federal, vai, por consequência, interessar ao governo estadual e vai beneficiar quem está na ponta, que, obviamente, são os cidadãos aqui, as pessoas, enfim, e a economia, né? vivem o local. Sem e a dúvida. economia, quer dizer, ali você vê, tem a questão do mergulhão lá, não é isso? Quantos empregos poderiam ser gerados se o planejamento fosse feito da maneira que deveria ser? Pois é, então, precisa de um pouco mais de vontade de querer fazer, de profissionalismo no trato com isso tudo, e me parece que a audiência pública, ainda mais envolvendo o deputado federal, deputado estadual, enfim, vai replicar essa preocupação e vai sensibilizar as autoridades. Está para ser votado, apreciado no Senado, o projeto de lei 68/2018, né? Que trata da questão do distrato, da desistência da compra de imóveis na planta. Por que essa regulamentação é necessária, Rafael? E o que rege hoje essa relação? É o que está no contrato? Não, né? Na verdade não é o que está no contrato, porque nós temos uma mitigação ali, uma relativização da força vinculante do contrato quando a gente fala de direito do consumidor, né? Então aquela ideia de que o contrato faz lei entre as partes, o famoso pacta sunt servanda lá no direito do consumidor Professor Dr. Quaresma. Não, mas sem querer, não, assim, o contrato faz lei entre as partes, mas no direito do consumidor, nos contratos de consumo, nós temos outros princípios e certas garantias Ele é soberano, né? Que permitem uma outra interpretação, como a gente diz, uma relativização dessas cláusulas. E aí, por conta da retração econômica, da quantidade grande de distratos, seria esse desfazimento do negócio, do consumidor que adquiriu um imóvel na planta e durante a construção perdeu o emprego, não pôde mais pagar, enfim, e, portanto, devolveu o imóvel que nem tinha recebido à construtora, e isso, obviamente, gera um impacto à construtora e, portanto, se quis disciplinar isso, né? Criar uma regra específica, porque hoje se trabalha com a regra geral, com o Código de Defesa do Consumidor. Esse aspecto tem como pano de fundo, obviamente, a proteção mais às construtoras do que aos consumidores. É importante dizer isso, não é? Então, sem dúvida, isso é fruto de um lobby que é gigantesco das construtoras, do mercado da construção civil, para tentar minimizar os impactos dessa alta, crescente dos distratos, porque isso ficava um abacaxi ali para a construtora que também contava com aquilo, trabalhava com a venda daquele imóvel e depois... Investia, de repente, aquele valor que planejava receber e não tem. Agora, é importante dizer também que nós não temos apenas a questão envolvendo os consumidores ali, não é? Nesse aspecto, as construtoras, na minha concepção, têm uma parcela grande de responsabilidade. Por quê? Porque muitas das vezes se fazia o lançamento de certo empreendimento com pompa em circunstância, estande, o camarada ganhava isso, aquilo, enfim, uns davam até passagem, não é? Viagem, enfim. E depois, no transcorrer da obra, durante a execução do empreendimento, enfim, ao final, o valor da unidade negociada muitas vezes era menor do que o valor que a pessoa comprou no lançamento, que seria um valor atraente, atrativo, enfim. Então, isso também, sem dúvida, gera um prejuízo ao consumidor. Claro. Imagina, eu me descapitalizo 2, 3 anos antes, compro um imóvel por 200 mil e depois de 3 anos você compra esse mesmo imóvel por 200 mil. Já está comprando mais barato, porque durante esse período eu perdi o rendimento da minha aplicação. Mas às vezes você comprava até por menos, 190, 180, por quê? Porque era imóvel que voltava de distrato e por aí afora. Essa questão do distrato, então, ela pretende, e foi bom o Senado ter puxado o freio nisso, porque na Câmara a coisa passou muito facilmente, muito rapidamente, pensando até em situações, Nathalie e Bruno, que na nossa concepção são inimagináveis. Por exemplo, do consumidor operar o distrato, fazer o distrato, perder o que já pagou e ainda correr o risco de ficar obrigado a devolver uma outra quantia. Quer dizer, ele perde o imóvel, o que ele pagou ele não recebe e ele ainda talvez tenha que pagar mais alguma multa, coisa. Vamos dizer assim. Um saldo devedor, enfim, que isso vai variar de acordo com a quantidade de parcelas pagas, de acordo com o valor do imóvel, mas enfim, é um cenário que nós não temos hoje. Hoje o que nós temos, não é?
e aí de forma geral, genérica, pela jurisprudência. Uma devolução que oscila entre 10% a 20%, às vezes 25% do valor, né? Quer dizer, uma devolução não, uma multa que incide sobre esse valor e, portanto, essa multa pode variar de 10% a 25%. No projeto de lei, essa multa pode aumentar para 50% em alguns casos, e a devolução seria feita ao final, que na minha concepção também é um problema, um prejuízo ao consumidor, porque ele perde aquele negócio e ele qual fica... é a garantia que a construtora vai ter caixa para devolver? Também tem essa, né? Então, no mínimo, nós precisamos ter mais parcimônia aí, diminuir a velocidade, refletir, discutir mais. É importante que os senadores, enfim, mas que o legislativo, de um modo geral, também ouça não apenas o setor da construção civil, ouça o Sistema de Defesa do Consumidor, ouça a Senacom, Secretaria Nacional do Consumidor, não precisa ouvir os PROCONs municipais, PROCON estadual, pode falar com a Secretaria Nacional do Consumidor, que está no Ministério da Justiça, está ali na esquina da Câmara dos Deputados, está pertinho, é só cruzar a rua, não, é só cruzar a rua, dá para falar. E aí vai também se apropriar daquilo que é reivindicação, pauta na agenda do consumidor. E aí, ouvindo um lado, ouvindo o outro, talvez o projeto saia com uma sensação ali, com equilíbrio, exato, com uma sensação de justiça mais adequada. Hoje parece que está atendendo apenas a um dos lados envolvidos e isso não é bom. Bruno, falando em projeto de lei, é teu um projeto de lei que trata do xadrez na educação. E já foi aprovado em primeira votação na Câmara. O que diz o projeto? Vamos lá. Na verdade, ele é um projeto muito simples, Nathalie. A gente traz ao calendário oficial o Dia do Xadrez no município de Santos. Ele parece uma coisa muito simples, mas a ideia é que a gente consiga fomentar a prática do xadrez na educação, dentro das escolas. E da onde veio isso, que eu acho que é o mais legal de todo o projeto? Esse projeto não é um projeto de lei do Bruno. Esse projeto é um projeto de lei do Pedro Jonas. É um jovem vereador, ele tem 16 anos, salvo engano, é um menino que foi eleito, salvo engano, está em 2016, fez a sua passagem pela Câmara de Santos como jovem vereador, o mandato, oriundo das escolas, Câmara Jovem, projeto consolidado, fez o seu trabalho e apresentou esse projeto de lei. Passou um tempo, a gente se interessou, quis entender a demanda disso, convidou ele para tomar um café no gabinete e, ao que eu descubro, que o irmão do Pedro foi campeão brasileiro, vice-campeão sul-americano de xadrez, o pai dele é um grande incentivador, o Pedro vai no mesmo caminho. E o irmão, ele conseguiu inúmeras conquistas na vida, até bolsa em faculdade por conta do xadrez. Então, o desenvolvimento, raciocínio lógico, trabalho, enfim, sem contar a parte de que se eu estou no esporte, eu não estou nas drogas. Exato. Todo esse trabalho. E aí, conversando com ele, a gente resolveu fomentar isso na educação e trazer de volta um projeto antigo que estava em pauta, que era o xadrez nas escolas. Então, hoje a gente traz essa data, traz essa lembrança, um projeto de lei muito simples, mas para que a gente possa discutir novamente com o poder público a possibilidade de trazer o xadrez para as escolas. De implantar inicialmente na rede municipal. Sim. Na rede municipal. Porque se a gente faz esse tipo de trabalho, a gente consegue, além do raciocínio lógico, desenvolvimento intelectual, a gente traz esse jovem para dentro da escola. Claro. E traz a possibilidade dele ter um futuro melhor. Quando a gente fala do Pedro e do Tiago, eles se desenvolveram na sua vida pessoal por conta do xadrez. Hoje, você precisa ver aquele pai, o pai deles é bacana, o olho até brilha. Eu imagino, que orgulho. Nossa, ele se coloca à disposição dentro das escolas para ser um voluntário para ensinar a prática. Então, E não é fácil. Não é. Você já tem a oportunidade, os meninos são feras. E o Tiago, ele entrou num rede internacional de xadrez, ele acho que é o terceiro mais jovem do mundo e é um santista. Quer dizer, levou o nome da nossa cidade lá fora, com 6 anos de idade. Então, é um trabalho muito bacana. Então, isso aqui foi um reconhecimento ao trabalho do Pedro. Eu acho que essa juventude é quem vai suceder a gente no futuro, é quem vai representar e a gente tem que pegar e valorizar. A gente tem que entender os anseios dessa juventude. É isso não aí. É? A gente é só instrumento. Então, quando a gente vê essa molecadinha fazendo um trabalho desse, nós temos que enaltecer, trazer, virar um projeto de lei e falar, Pedro, esse foi o primeiro. Vamos trabalhar mais para a sociedade agora. É isso mesmo. O Bom Dia Baixada vai para mais um rápido intervalo. Aliás, para o primeiro intervalo, a gente volta em instantes. Não saia daí. O Bom Dia Baixada está de volta e um projeto piloto em São Paulo pode beneficiar proprietários de imóveis que pagam laudêmio. Agora é possível comprar o terreno da União e, desta forma, ficar livre do imposto.
A casa de Dona Cássia fica em uma rua tranquila, na zona noroeste de Santos. Desde que mudou para cá, ela paga o laudêmio, há muito tempo. Eu pago o laudêmio desde que eu comprei a casa há 27 anos. Esse ano ela já pagou quase R$1.000 em cota única. Para ela, dinheiro gasto sem retorno, que poderia ter outra finalidade. Adquirindo algum bem para casa ou fazendo uma viagem, né? Em benefício próprio. A senhora sabe para onde vai esse dinheiro do laudêmio, o que é feito? A gente imagina, né, que isso seja para a Marinha, né? Há quem diga que vai para a família real, né? Não sei, a gente na verdade não sabe, né? Dona Cássia paga laudêmio por causa de um decreto de 1946, que determina o que são os terrenos de Marinha. O professor de Direito Tributário da Unisanta, Denis Fiuza, explica. Uma legislação vetusta, né? Anterior à Constituição de 67 e, portanto, anterior à Constituição de 68, estabelece que todo terreno situado a menos de 33 metros da pré-mar média do ano de 1831 é um terreno de marinha, ou todo terreno situado a 15 metros da margem de um rio ou de um lago também é um terreno de marinha. Disso resulta, por exemplo, que vários terrenos aqui na zona noroeste, aqui do município de Santos, sejam terrenos de marinha e estejam obrigados a pagar laudêmio e taxa de ocupação. Quem tem imóvel em terreno de marinha e, portanto, paga laudêmio, tem a possibilidade de negociar com o SPU, Serviço de Patrimônio da União, comprar o terreno e, dessa forma, ficar livre da taxa. Segundo o especialista, é um projeto piloto em São Paulo. Quem procurar o Serviço de Patrimônio da União e adquirir esse imóvel da União, então passa a ter a propriedade plena. Então ele passa a ser um proprietário pleno do imóvel. Isso é um projeto piloto. Somente aqui no estado de São Paulo, essa portaria da SPU, que é a portaria 7687 de 2018, que foi publicada agora no dia 1º de agosto de 2018, ela autoriza o aforamento dos terrenos de marinha do estado de São Paulo. A nova portaria pode beneficiar 40 mil donos de imóveis em toda a Baixada Santista. Mas é preciso deixar bem claro, só vai se livrar do laudêmio quem procurar a União, negociar e adquirir a propriedade. Dona Cássia diz que ainda precisa pensar sobre o assunto. Afinal, ela já paga laudêmio há quase 30 anos. É preciso saber se vale a pena gastar mais dinheiro, mas a possibilidade pode ser boa. Eu penso que eu já paguei uma vida inteira esse laudêmio, né? Sempre achando um absurdo, porque na verdade nós aqui nem temos praia, né? Na zona noroeste. Penso que, sei lá, acho que seria interessante para quem tem o dinheiro, né? Para se livrar dessa cobrança pelo resto da vida. Seria interessante, mas acho que poucas pessoas aqui na região teriam esse dinheiro para comprar, principalmente porque acredito que seja à vista. Então vai ser mais difícil, né? A senhora vê a possibilidade de comprar o terreno da sua casa? Imediatamente não, mas de repente, né, para um futuro, conversando com os filhos que são herdeiros da casa, por que não? Seria uma chance da gente se livrar dessa cobrança todo ano, né? Que, como bem disse um dos entrevistados, a gente nunca sabe efetivamente para onde vai. O laudêmio equivale a 5% sobre o valor atualizado do domínio pleno do terreno. O valor arrecadado vai para os cofres da União. De lá para onde é aplicado é que a gente não costuma saber. E voltamos com os nossos convidados. Participam do Bom Dia Baixada o coordenador do Procon Santos, Rafael Quaresma, e o vereador de Santos também, Bruno Orlandi. Você pode participar do nosso programa, interagir nas nossas redes sociais, pode interagir na minha também. Mas vamos lá para o Bom Dia Baixada, onde a gente consegue também, quem está saindo de casa, ver o programa pela nossa fanpage. É só clicar, curtir. Tem o nosso WhatsApp, que é o 13988779496. Tem o nosso Instagram, tem o nosso Twitter. E hoje a gente tem presente para quem está nos acompanhando. É esse kit da Shining Blue Cosméticos. Então, você, mulher que gosta de tratar dos seus cabelos, tem aí um condicionador, um creme, uma máscara de tratamento super bacana. Marido, namorado, quiser fazer uma graça com a patroa ou com a companheira, é só entrar em uma das nossas redes sociais.
ou na fanpage no Facebook, ou no nosso Instagram, ou no nosso Twitter, curtir e indicar 2 amigos. No próximo bloco, eu vou revelar quem leva esse kit para casa. Nathalie, e não erra, né? Se for cosmético para o cabelo ou chocolate, acerta com mulher. Não, olha, eu vou... Posso mostrar? Pode. Eu vou ter que mostrar, gente. Pode mostrar. Olha aqui. Entrevistado, não vou fazer propaganda Não, do não, outro, não, tá? não. Mas entrevistado faz promessa para entrevistadora. E olha aqui, vem de onde mesmo? Pega aqui, família. Veio direto de onde, Rafael? É da Europa para você. Da Europa, tá Pronto. vendo? Olha aqui que delícia. Será que ele acertou? Depois Chocolate. você conta, depois você vai contar. Depois eu conto no meu Stories. Esse vai no meu Stories. Gente, vamos continuar aqui a nossa discussão, os nossos debates. Quando a gente fala de vereança, Bruno, hoje a gente percebe uma vereança muito mais atuante, diferente, justamente porque a gente está vivendo um momento político diferente. Você tem, e quem te acompanha nas redes sociais sabe, o hábito de o antes e o depois. E dentre esse antes e depois, certamente, se não a totalidade, a grande maioria das demandas, vem por parte da população. Você tem percebido que não só o modo de fazer política, mas o modo de cobrar o político também está diferente? Está diferente e tem que estar diferente. Eu acho que hoje a política já não permite ranços antigos, a gente não pode mais achar que o político é um ser apartado da sociedade, muito pelo contrário, ele está ali para servir a sociedade. Então, ele tem que estar à disposição. A verdade é essa. A gente falava aqui do celular no começo da entrevista, mas a verdade é que com o advento do celular, das redes sociais, você acaba ficando disponível o tempo todo. Então, hoje você tem rede social, Facebook, Instagram, o próprio LinkedIn às vezes traz demanda. Então, você acaba acompanhando por todas as suas redes sociais os problemas da cidade, eles chegam até você, mas você também consegue dar uma resposta imediata para a sociedade daquilo que está acontecendo. Então, você citou os antes e depois. Foi uma construção interna do nosso gabinete, junto com a assessoria, para que a gente pudesse demonstrar para a sociedade algumas intervenções que a gente consegue fazer e qual é o resultado disso. Então, por exemplo, às vezes a gente tem um carro abandonado. Esse carro abandonado atrai morador de rua, sujeira, doenças, problemas, principalmente aqui na região, por conta de acúmulo de água, dengue. A gente pede a remoção desse carro. Quando esse carro é removido, a gente demonstra, olha, tinha um problema aqui, a gente conseguiu dar esforços para solucionar. Aliás, esse tem que ser o hábito, inclusive eu brigo muito por isso dentro do próprio jornalismo, né? Cabe ao jornalista fazer a denúncia, cobrar do poder público ou de quem quer que seja, mas cabe ao jornalista também, quando o problema é resolvido, ir lá mostrar, né? É isso. É o que falta. Tem que ser feito. Então, o que a gente tem tentado fazer? Em todas as nossas ações, mostrar o antes, mostrar o depois e, principalmente, mostrar transparência com o trato público. A gente tem um trabalho aqui, e eu vou enaltecer, por exemplo, a figura do Quaresma. O Quaresma é meu amigo, está aqui na bancada hoje, mas no nosso trabalho da Ecovias, por exemplo, foi fundamental a participação do Procon Santos. E esse todo o trabalho que foi realizado, foi filmado, as audiências foram colocadas, disponibilizadas em rede social, foi demonstrado tudo aquilo que a gente propunha e a hora que conquistou, no mesmo momento, a gente publicou em rede social. Né, Bruno? Houve, nós tivemos ali uma parada, eu sei que também é pauta aqui, eu não quero antecipar, mas a verdade é que a gente teve uma mudança que há 16 anos o sistema não tinha. Exato. E essa eu posso falar de cátedra, eu esperei o dia para retornar aqui para falar, eu vivi, eu peguei o sistema lá com comboio em determinada parte, a outra parte liberada, e tive a satisfação de chegar no serviço no horário, voltando de uma reunião por conta disso. Então, é muito importante que a gente possa fazer até como instrumento de pressão. Claro. Porque se o poder público, independente da esfera municipal, estadual, federal, sabe que você faz com transparência os seus atos, ele sabe que o certo ou o errado vai ser divulgado. Claro. Então, é importante que a gente tenha isso. Então, eu convido, inclusive, se você me permitir, claro, a todos aqueles que estão assistindo o programa, que entrem em nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram, que possam curtir, seguir, dentro do seu entendimento, mas que acompanhem esse trabalho e tragam, inclusive, demandas, porque os olhos de um vereador acompanham um problema ou outro problema, agora os olhos de uma população, com certeza, acompanham todos os problemas. Sem dúvida nenhuma. E falando em acompanhar, consumidor, está mais exigente? E as marcas? Mais conscientes? Olha, um pouquinho de cada, não é? É que é um trabalho de formiguinha, isso aqui, infinito, viu? Todo dia é um tijolinho ali que a gente coloca nessa caminhada aí na defesa do consumidor. Que as marcas estão mais atentas, as grandes redes, sobretudo, eu não tenho dúvida, não é? Aliás, a grande maioria delas, se não todas,
tem até áreas especializadas, enfim, pessoas responsáveis por monitorar o que se diz das marcas, dos nomes das empresas nas redes sociais, né? Então, a gente fala do PROCON, dos órgãos de defesa do consumidor, mas essa questão que vocês colocaram, Bruno colocou, do celular, das redes sociais, isso gera não só uma aproximação, contato direto, não é? Entre as partes, mas também, e me parece que positivamente, a possibilidade de se dar a exata dimensão daquele problema que nos canais oficiais e que também nos órgãos de defesa do consumidor ficam restritos, limitados a certas ações, né? Quer dizer, tem todo aquele alvoroço em setembro, mais especificamente em março, quando se faz, né? Eu digo setembro porque é a data de aniversário do Código, mas março que se comemora o Dia Mundial do Consumidor, no dia 15, a entrada em vigor do Código no dia 11, enfim. Então, você tem um lançamento, né? A divulgação daquela tal lista negra dos fornecedores mais demandados, os mais reclamados, mas isso, nos dias atuais, é muito pouco, não é? Na medida em que você pode pulverizar isso ao longo do ano, diariamente, com a divulgação destes acontecimentos por outros canais. Então, não que o sistema pense que nem eu, mas eu penso dessa maneira, não é? O sistema de defesa do consumidor é mais reticente em relação a sites de reclamação, né? Não preciso nem falar o nome, porque são conhecidos estes sites da grande maioria. Já se tornaram referência de pesquisa. Não é? Exatamente, claro. Referência de pesquisa. E não dá pra gente querer ser mais que a lista do rei, né? Quer dizer, existe. E outra, Nathalie, sejamos francos ali, ele faz um trabalho que agrega, na minha concepção, claro, ao PROCON. Claro. O pessoal do sistema acha que eles fazem o nosso trabalho. É muito trabalho para ser feito. Dá para eles fazerem. Meu Deus. O Bruno ajuda muito na Câmara, você ajuda aqui no programa. Quer dizer, tem trabalho para todo mundo, porque isso envolve todas as pessoas. Ontem eu lembro, eu falei, o ponto que nos une aqui é que somos consumidores. Todos somos, né? E somos em grande parte do nosso dia. Então, isso é muito positivo. E veja, alguns casos, o telespectador certamente já viu ou recebeu recentemente, agora também por WhatsApp, e-mail, enfim, situações que fazem uma exposição um tanto quanto nociva da marca, não é? Eu recebi, acho que semana passada, no começo dessa semana, um vídeo lá e uma foto de um carro içado em um guindaste colocado na frente de uma concessionária com um banner gigantesco dizendo para nenhum consumidor comprar aquele determinado carro, não é? Porque com, sei lá, 10, 15, 20 mil quilômetros, o carro apresentou um problema no motor, isso e aquilo, mesmo na garantia. Quer dizer, imagina como esse consumidor não estava para chegar a um caso desse, lógico, não é? É lógico. Um tempo o mais... que ele tentou para resolver o problema e não conseguiu, não é? Então, quer dizer, um tempo atrás ficou famoso aquele vídeo do consumidor que colocou a geladeira no gramado da casa, não é? Porque ninguém vinha retirar. E aí, quando se chega a um extremo desse, é que a coisa resolve. Quer dizer, é importante, então, os fornecedores estarem atentos, como monitoram rede social, como respondem reclamação nos PROCONs, etc., porque isso é reflexo dessa tal consciência e preparo dos consumidores. Temos muito que evoluir? Sem dúvida que temos, não é? Mas a gente segue numa linha de evolução constante, de conscientização da população desses direitos. A gente faz um breve intervalo e volta em menos de 3 minutos. Não saia daí, até já. Estamos de volta e chegamos ao último bloco do nosso programa. Em mais uma operação no Porto de Santos, a Polícia Federal, em parceria com a Receita Federal, apreendeu drogas, cerca de 444 quilos, apreendeu cerca de 444 quilos de cocaína que iriam, adivinhe para onde? Para o porto de Antuérpia, na Bélgica, destino das últimas 3 apreensões do gênero. As drogas estavam escondidas em contêineres e a polícia suspeita que foram colocadas no meio da carga sem que os exportadores soubessem. Assim a gente espera mesmo. Somente nos primeiros 14 dias de maio já foram apreendidas 3,5 toneladas da droga no Porto de Santos. Se somados todos esses meses, todos os meses deste ano, já são 14 toneladas da droga apreendida. Superamos todo o volume de apreensões já de 2017. E voltamos com os nossos convidados, participam do Bom Dia Baixada, Rafael Quaresma, coordenador do PROCON Santos, e Bruno Orlandi, vereador também aqui de Santos. Daqui a pouquinho eu vou revelar
quem vai levar esse kit da Shining Blue Cosméticos para casa. Então, ainda dá um tempinho para você participar, entrar em uma das nossas redes sociais, na nossa fanpage, Bom Dia Baixada, no nosso Instagram, no nosso Twitter, ou também pelo nosso WhatsApp, que é o 13 98877 9496. Rafael, vamos falar um pouquinho de fazer o bem ao próximo? Vamos. Ontem, a Prefeitura, em parceria com o PROCON, lançou uma campanha muito bacana. Como é que funciona essa campanha? A campanha da Rede do Bem, não é? De fato, o PROCON, o Fundo Social de Solidariedade, não é? O projeto ali feito a várias mãos, muitas mãos, para... No início, a ideia era de conscientizar o consumidor a exigir o troco, os centavos ali que ficavam quebrados no preço, não é? Mas depois, até com sugestão da Secretaria de Comunicação e outros órgãos envolvidos, se deu uma nova roupagem lá, uma nova destinação ao programa que ganhou um aspecto mais social, não é? Fazendo essa parceria com o Fundo Social, fomos falar com o Fundo Social, a dona Maria Inês, a Célia, que foi parceira de todas as horas para transformar essa campanha em realidade, colocar para rodar a campanha, toparam na hora, não é? E aí fomos a campo falar com as entidades, isso o Fundo Social fez, mas falamos com os centros de compras, shoppings, o Supercentro do Boqueirão aqui do lado, os órgãos de classe, as CDLs do centro, praia, o Sindicomércio, enfim, e todos compraram também a ideia, todos foram... unânimes. Todos foram unânimes, não é? Isso foi muito positivo para a gente, porque a campanha do bem consiste numa mudança de hábito, né? E a gente sabe que toda mudança de hábito demanda tempo, esforços, enfim, e não é nada feito do dia para a noite. Isso a médio e longo prazos é que vai acabar surtindo efeito. Mas no que consiste, resumidamente e sucintamente, essa campanha da Rede do Bem? Em fazer com que o comércio local destine aquele centavo do troco que não era devolvido ao consumidor e que também não pertencia ao comerciante. Que era errado o comerciante ficar com aquele troquinho a mais. Exatamente, né? Não é? Era uma receita, de certa forma, que não fazia parte do que ele comercializava, vendia, enfim. E, portanto, faz essa destinação, passa a fazer agora essa destinação às entidades assistenciais. Já temos 34 cadastradas para essa campanha, muitas outras certamente aderirão, participarão, e agora estamos com o comércio fazendo também essa regulação, não é? Com as lojas que pretendem explorar esse lado social, é uma mídia muito positiva, com responsabilidade social, com responsabilidade social. A gente teve, né, e isso foi um dado também compartilhado com todos os envolvidos, a gente teve recentemente muitas empresas que passaram, né, e optaram ali pela sustentabilidade, empunharam essa bandeira e descobriram um nicho grande de consumidores ali. Não é? Então, nessa questão também do caráter social, isso é importante. Veja, esse é um hábito, uma cultura do brasileiro, não é? Porque se a gente fala de outros países, enfim, outras regiões, o 1 centavo tem a sua razão de ser, tem a sua relevância, não é? É importante, e aqui não, a gente faz de uma forma que acaba, inclusive, nos prejudicando, porque R$14,90 vira 15, R$19,99 vira 20, enfim, e então a gente pretende fazer com que esses valores sejam destinados a quem mais precisa. E aí os estabelecimentos serão identificados com uma linguagem visual, adesivo, banner, cartaz, até mesmo um certificado dizendo que a empresa participa da Rede do Bem, e teremos um cofrinho até simbólico, mas que pode ser utilizado nesses estabelecimentos que diretamente doarão o valor daquela receita às entidades que eles decidiram ajudar. A escolha do comerciante, ele faz a destinação direta sem passar pelo PROCON, sem passar burocracia, pelo Fundo Social, sem burocracia, e mais, Nathalie, exercendo aqui a cidadania, não é? E a questão ética, moral, porque como não há fiscalização, esse exercício é também dele com a consciência dele. Exato. Se ele não vai doar ou não vai repassar aquilo que está combinado e que foi destinado pelo consumidor... Ele presta contas no travesseiro à noite, né? Exatamente, a gente vê se consegue dormir. Nada mais justo, né? É muito bacana. E aí eu quero aqui parabenizar o Quaresma, que foi mais uma ação que ele empreendeu na cidade. Eu acho que são pessoas assim que a gente precisa no governo, no trabalho, mas principalmente porque ele conseguiu reverter uma infração legal. Exatamente. E trouxe uma responsabilidade social. Ele envolveu, e parabenizar também o CDL Santos pelo trabalho, mas ele conseguiu
inverter essa balança, trazer uma questão de responsabilidade social para as empresas, o que obviamente traz um excelente marketing positivo, traz a responsabilidade para as pessoas também em cima disso, e o que eu vejo que há também um pano de fundo nisso muito bacana. A nossa cidade é a terra da caridade e da liberdade, está lá na bandeira. As pessoas hoje têm o costume, e é um bom costume, de ajudar o próximo. Aqui em Santos a gente tem o bom costume de estender a mão a quem mais precisa. Vamos organizar essa ajuda. Isso. Porque muitas vezes a gente acaba colocando aquele que está na rua, você colocando uma esmola para quem está na rua, você está estimulando ele a ficar na rua. É uma grande dificuldade para o município, para as pessoas, porque elas não acabam ajudando. Aquele que está ali acaba sofrendo, ficar na rua é desumano, tem um problema para a saúde pública, para a saúde dele. Enfim, são inúmeras mazelas. Quando você faz esse tipo de ação, você dá a possibilidade para aquele consumidor exercer a sua solidariedade, fazer o seu trabalho assistencial, sem precisar dar uma moeda na rua. Então, de ele maneira dá organizada. às entidades. Exatamente. De maneira organizada. A gente tem pouco mais de 6 minutos para acabar o programa e eu não quero terminar este programa sem falar do trabalho, do PROCON e do vereador a respeito do sistema Anchieta Imigrantes. A gente precisa falar porque a gente volta ao início do nosso programa, que é a importância da audiência pública. A audiência pública traz sim resultado quando feito de maneira organizada, maneira comprometida, né? E com um objetivo ainda mais importante. Quais foram os avanços, Bruno? Vamos lá. Desde o início, e eu vou tentar de forma sucinta, que está no fim do programa, mas nós tínhamos uma grande dificuldade, e ainda temos, tem inúmeros desafios a serem alcançados, mas o sistema Anchieta Imigrantes, em que pese o bom funcionamento do sistema em alguns aspectos, é uma estrada de fato que tem um bom asfaltamento, tem os seus avanços, uma rapidez, uma fluidez em alguns momentos que são bons, mas ela traz inúmeras dificuldades, principalmente para o morador da Baixada Santista. Então, nós temos problemas com a Operação 2x8, com a Operação Comboio, que muitas vezes a gente não enxerga a necessidade, o preço do pedágio, enfim, a diferença da Anchieta e Imigrantes, e são tratadas como se fossem duas estradas iguais, pertencentes ao mesmo sistema. Então, tudo isso foi identificado e trazido em audiência pública. Chamamos as autoridades competentes, dentre elas, o Dr. Rafael Quaresma, chefe do PROCON Santos, que fez uma fundamentação, olha, digo aqui, incomparável no que tange ao direito do consumidor, mostrando as diferenças de uma estrada para outra, para que pudessem fazer, de fato, a cobrança diferenciada do pedágio. É uma luta que a gente ainda não venceu, mas vou deixar para o Quaresma colocar isso com mais propriedade mais à frente, mas é uma luta importante que vem sendo travada, que teve início nessa audiência pública. E uma das questões que a gente discutia muito era a Operação 2x8. Entramos novamente, junto com o Dr. Rafael Quaresma, virou um inquérito civil, o Ministério Público do Consumidor instaurou esse inquérito civil. Hoje, infelizmente, por um recurso da Ecovias, ele está parado no Conselho Superior do Ministério Público, mas é um avanço, porque agora a gente tem outras autoridades somadas a esse bloco para conseguir fazer com grande relevância esse trabalho. Por outro lado, a Operação Comboio. A Operação Comboio, nós sabemos que é uma necessidade por segurança, mas quem nunca desceu a Imigrantes, olhou para o lado... uma neblina. Nada, um dia ensolarado. Se tivesse praia, parava o carro e tomava sol. Exato. E parava a Operação Comboio toda vez na Imigrantes. E a gente começou a entender o porquê que existia isso e descobrimos que existem inúmeros visibilímetros ao longo da estrada que falam qual é a condição de visibilidade em determinados pontos. E nós percebemos que em alguns pontos, como a interligação, existia neblina, mas outros pontos, como a Imigrantes, não tinham. Só que qual era a explicação que a Ecovias dava? O ponto de retenção tem que ser o pedágio, porque é o ponto mais seguro. Perfeitamente. Que se criem outras cabines de pedágio, uma na interligação e outra na Imigrantes, ali no bocal um pouquinho mais para frente, onde você possa parar os carros somente que vão para a interligação se tiver neblina apenas lá. E aqueles que desçam pela Imigrantes que vão de forma corrente. Embora. Foi feito esse apelo, foi feita audiência pública, foi apresentado isso com slide, com tudo, enfim, tudo documentado, encaminhado a Ecovias e recentemente, cerca de 2 meses atrás, veio a notícia de que hoje, quando você tem neblina só na interligação, o ponto de retenção dos veículos é a interligação. Ou seja, se você vai descer a Santos de carro, que é o que é permitido, é uma outra briga, mas é um outro momento isso, são os fretados. Mas se você vai descer de carro pela Imigrantes e não há neblina na Imigrantes, somente na interligação, você desce direto para Santos sem necessidade de comboio.
É possível? A gente tem 2 minutos, você vai ter que falar em 1. Ó, tô te treinando aqui. Acabou com o meu tempo, viu, vereador? Deixa. É possível a gente ter uma cobrança diferenciada, Rafael? Olha, a gente vai conseguir isso? A gente briga por isso. São várias bandeiras, todas na mão do vereador Bruno. A única que está em conjunto aqui, a gente troca o bastão, é com relação à diferenciação do preço de pedágio, trabalhando única e exclusivamente a questão sob a ótica do direito do consumidor, não é? Serviços distintos, preços distintos. Nada mais justo, nada mais simples. A gente, aliás, simplifica muito essa questão. Ela é muito mais complexa do que isso, envolve aspectos técnicos que o PROCON particularmente desconhece, mas o vereador está muito mais enfronhado e antenado em relação a isso. No que diz respeito, por exemplo, à implantação ou não da operação comboio, quando eu digo que lá nós simplificamos porque falamos o seguinte, olha, já que tem operação comboio, então, a operação subida, perdão, já que tem operação subida, operação descida, a gente mantém a operação descida, mas diferencia o preço do pedágio. Há possibilidade, mas precisa de vontade política. Isso que o vereador Bruno fez e conseguiu é uma enorme vitória, porque como ele bem disse, há 16 anos se tentava, não se conseguia, e ele emplacou isso, foi um gol de placa. E teremos outros gols quando a gente tem trabalho responsável. Rafael, muito obrigado pela tua participação aqui conosco. Obrigado. Eu que agradeço, uma alegria participar. A gente não cumpriu a pauta toda, mas você volta. A gente já deixa assim para ficar a pauta do próximo programa. Estaremos aqui. Mantenha essa dupla aqui, que a dupla está afinada. A dupla está afinada. Bruno, muito obrigado pela tua participação. Rodrigo, obrigado pelo convite, obrigado, Quaresma. Eu queria acreditar já no próximo programa 4, 5 minutos a mais para ele, para essa compensação. E agradecer a todos que estão em casa nos acompanhando. Nós agradecemos a audiência de todos. Eu deixo aqui registrado que quem levou o kit da Shining Blue Cosméticos é o Ale Abdon Pavese. Ele precisa entrar em contato com a nossa produção pelo nosso WhatsApp, que é o 13 98877 9496. Vou repetir, 13 98877 9496. Está aí na tela, para combinar a retirada deste kit. Muito obrigado pela audiência de todos vocês. Você pode ficar bem informado sobre tudo o que acontece na região e no mundo ao longo do dia, acessando o Santa Portal. Eu volto amanhã, a partir das 8 horas da manhã.